Que o amor de Deus nasça todos os dias no Brasil. Que a esperança, o amor e a fé nos inspirem para celebrar a vida e para proclamar a justiça no nosso país. Que Jesus seja vivo e verdadeiro no nosso dia a dia e que todos possam reconhecer que Ele está sempre presente e que Ele se chama Emanuel, o Deus presente conosco. Sim, é Natal, vida e alegria estão no ar. Eu quero lhe dizer que isto é pra você. O menino Jesus que traz sua luz pra encher um mundo de paz. Nasceu e ensinou o valor do amor entre nós. Sim, é Natal, vida e alegria estão no ar. Eu quero lhe dizer que isto é pra você. O menino Jesus que traz sua luz pra encher um mundo de paz. Nasceu e ensinou o valor do amor entre nós. Mesmo longe de Belém, sua vida chega aos nossos corações. Brasil, vem comemorar porque Jesus nasce aqui também. Brasil, vem comemorar porque Jesus nasce aqui também. Sim, é Natal, vida e alegria estão no ar. Eu quero lhe dizer que isto é pra você. O menino Jesus que traz sua luz pra encher o mundo de paz. Nasceu e ensinou o valor do amor entre nós. Mesmo longe de Belém, sua vida chega aos nossos corações. Brasil, vem comemorar porque Jesus nasce aqui também. Brasil, vem comemorar porque Jesus nasce aqui também. Meus caros irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero ler para você nessa noite, no capítulo 1 do livro de Mateus, no verso 23, que nos diz assim: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando pensamos no Natal, nós pensamos na presença de Deus, nós pensamos na imanência de Deus, que é a presença de Deus se manifestando nas nossas vidas, a presença de Deus dirigindo a nossa vida. Fecha os teus olhos, vamos orar. Nós te damos graças, Senhor Deus, porque na pessoa do teu Filho, o Senhor é Deus conosco. O Senhor se faz presente, o Senhor influencia as nossas vidas, o Senhor trabalha, o Senhor nos guia. Muito obrigado, Deus. Que cada um de nós, Pai, tenha olhos atentos, visão ampla do teu reino e entendimento, ó Pai, das situações a partir da tua presença, a partir da tua imanência, a partir da tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor guia as nossas vidas. O Senhor nos orienta nas nossas decisões, nas nossas atitudes, nas nossas reações. Ó Pai, ensina-nos a termos
paciência, a termos um tempo para reflexão quando diante de uma decisão que precisamos tomar. Que tenhamos esse cuidado, ó Deus, de recorrermos à Tua palavra, à Tua orientação, de recorrermos à Tua presença para iluminar os nossos olhos e as nossas mentes para as decisões que precisamos tomar. Ensina-nos assim, Pai, através da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, estamos pensando aí no tema natalino e nessa noite eu gostaria de pensar com você sobre a vida de mais um personagem do Natal de Jesus. Neste mês de dezembro, mês do Natal, já conversamos sobre Maria, já conversamos sobre Isabel, Zacarias, João Batista. Eu gostaria de, nesta noite, conversar contigo sobre um outro personagem dessa história maravilhosa, com quem temos lições interessantes para aprender com ele. Eu gostaria de falar com você sobre José, o carpinteiro que Deus escolheu para cumprir o papel de pai terreno do Senhor Jesus. Eu vou ler com vocês no capítulo 1 de Mateus, do verso 18 até o 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um menino, a quem pôs o nome de Jesus. Maria estava prometida a José. Maria estava desposada com José, portanto, comprometida com ele. A ideia de estar desposada no Oriente é um pouco diferente para nós. Normalmente usamos a palavra noivado para esse momento que precede o casamento. E então nós relacionamos a palavra prometida ou a palavra desposada com o nosso conceito de noivado. Embora não seja totalmente errado, precisamos lembrar que estar desposada em Israel é um pouco diferente do que entendemos como noivado aqui no Ocidente. Esse compromisso em Israel é muito mais definitivo e significante do que o noivado aqui no Brasil, do que o compromisso ocidental de noivado. Quando a Bíblia diz que Maria estava desposada com José, significa que já estavam praticamente casados. Já haviam se comprometido diante de testemunhas a se casarem. Embora não vivessem ainda juntos em uma casa e não tivessem tido relações sexuais, né, eles já eram
considerados casados, comprometidos um com o outro, como marido e mulher. No versículo 19, nós somos então informados de duas qualidades importantes de José nesse momento, e na sua vida, claro. Ele era um homem justo e um homem gentil. Quando José soube que Maria estava grávida, sem que tivesse tido alguma relação sexual com ela, ele, de alguma forma, resolve deixá-la secretamente. José se preocupa com a situação de Maria. Ele se preocupa para fazer as coisas de uma forma que ela não fosse difamada. Ele era um homem que prezava pela lei de Deus, entendia que o casamento deveria ser puro, deveria ser fiel. Embora amasse Maria, ele também entendia que não poderia se casar numa situação de adultério. Afinal, sua mulher estava grávida e não sendo dele aquele filho, certamente havia acontecido um adultério. E, portanto, ele não seria ele o esposo de Maria. Ela teria que se casar com o pai do filho que ela estava esperando. Ele então decide que deveria se divorciar dela, ficar livre do compromisso e deixá-la livre para resolver a sua situação com o suposto pai daquela criança da qual ela estava grávida. Ele estava ponderando nestas coisas. José estava pensando, José estava meditando, José estava procurando um melhor caminho para resolver aquela situação. Um caminho que não causasse maiores prejuízos a Maria. Aquela não era uma situação simples. E José, ele não põe tudo a perder por um excesso de raiva, por indignação. Fui traído, agora eles vão ver o que vai acontecer, vamos expor isso que está acontecendo. Apesar da suposta traição, da suposta situação de traição, ele não queria que Maria fosse prejudicada mais do que a situação haveria de causar para ela. E essa é uma atitude cristã. Ele pondera em como resolver aquela situação. Ele simplesmente revela nessa sua ponderação a sua gentileza, a sua hombridade, a sua disposição de ser um homem misericordioso. Maria está numa situação complicada. Imaginamos assim. Maria está numa situação complicada, não vou pôr mais lenha na fogueira. Se eu puder poupá-la de maiores sofrimentos, de maiores prejuízos, eu vou fazer isso. Isso se chama misericórdia. Isso é um traço da gentileza daquele homem. Ele não saiu simplesmente buscando seus direitos perante a lei, embora fosse justo e legal. No Antigo Testamento, uma mulher pega em adultério poderia ser apedrejada até a morte. Talvez essa prática não fosse tão corrente nos tempos de Jesus, mas ainda assim há registro no Novo Testamento de Jesus tratando do caso de uma mulher pega em adultério, em que a multidão estava pronta para apedrejá-la. Portanto, existia, no mínimo, a possibilidade de Maria ser cruelmente difamada e ser expulsa da comunidade na qual eles viviam. Então, para não expor Maria publicamente, para que ela não fosse difamada, José quer resolver as coisas discretamente. José se revela um homem gentil, um homem misericordioso, um homem amável. Não é só interessante que Deus escolheu José com esse caráter para ser o pai terreno de Jesus. Na verdade, isso é muito instrutivo para nós. Existem muitos homens que são justos, mas normalmente
não são gentis. Simplesmente se rendem ao rigor da lei e de sua justiça e esquecem-se de que do outro lado há um ser humano, por maiores que sejam os seus erros. Era muito grave o fato de Maria estar grávida, desposada com José e não sendo dele aquele filho. Enquanto isso não foi revelado na mente de José e para a comunidade de Israel, para a comunidade judaica daquela época, aquele era um erro muito grave. O ensino de Jesus nos mostra, contudo, o quanto a lei é insuficiente para que a sua justiça seja promovida. Homens podem ser justos. Homens podem se render à lei. A crueldade, a frieza da lei. Isso é legal, isso pode ser justo. Mas o chamado de Jesus para nós é para que a nossa justiça exceda a dos escribas e dos fariseus e que ela seja embalada em gentileza e misericórdia. José, embora amasse a lei de Deus, o amor de Deus tocou o coração daquele homem, fazendo dele um homem gentil. O amor de Deus imprimiu em seu coração um nível elevado de hombridade que transpunha o rigor da lei. Quando Deus escolheu um homem para ser o pai de Jesus, ele escolheu um homem justo, sim, mas também um homem gentil, misericordioso, com sensibilidade humana, para tratar das situações difíceis, para tratar com o erro do outro. E essas são qualidades que refletem os atributos de Deus como Pai. Tal realidade nos instrui a sermos parecidos com o nosso Pai, com o nosso Pai que está nos céus. E também termos José, o pai terreno de Jesus, como exemplo de instrução que vem de Deus. Ele foi concernente com a lei de Deus. Ele foi concernente com o que caracteriza pessoas de Deus. Nos versos 20 e 21, Deus vem ao socorro de Maria. José pensava que ela fosse culpada de uma infidelidade terrível e que ele não podia entender. Nós podemos imaginar como o seu coração deveria estar pesado, dolorido, entristecido. Provavelmente José estava arrasado naquele momento. Afinal, foi traído e tinha já decidido se divorciar. Foi supostamente traído. Mas enquanto ele busca alguma razão em toda aquela situação, a mente da gente vagueia muito quando as coisas mudam radicalmente do dia para a noite. Há poucos instantes era um homem feliz pelo casamento, de repente um homem arrasado pela suposta traição, tendo que decidir pelo divórcio. E José ponderava, ele meditava, tentando encontrar um fio condutor para compreender o que estava acontecendo e para resolver da melhor forma. Certamente José está pensando em Deus. Deus, como eu vou resolver isso? E aí então, em um sonho, o anjo do Senhor vem a ele e diz que o seu pensamento está equivocado. Sua esposa é inocente, ela é pura. A criança que está em seu ventre foi concebida pelo Espírito Santo e ela vai dar à luz ao Salvador, ao Emanuel, ao Deus conosco, ao Messias prometido. Note que Deus se revela a José enquanto ele está meditando, enquanto ele está pensando, enquanto ele está ponderando naquelas coisas. Enquanto ele está buscando em Deus o que ele poderia fazer naquela situação para que não
causasse maiores problemas. Quando nos dispomos a pensar, a refletir, a meditar, a trazer na nossa mente os princípios, os valores, as direções do reino de Deus, nós estamos buscando respostas de Deus. E Deus dá a direção para aqueles que se dispõem a pensar, para aqueles que se dispõem a ponderar, para aqueles que se dispõem a considerar. Quando simplesmente nos entregamos ao rigor da lei, à justiça instaurada pelos homens, que diante da justiça de Deus é limitada, é egoísta, é meritocrática. Então, quando nós nos entregamos ao rigor da lei e a essa justiça, nós perdemos a oportunidade de vislumbrar a justiça de Deus. Perdemos a oportunidade de enxergar um cenário mais amplo. Perdemos a oportunidade de um vislumbre maior do que vem dos céus. Nos limitamos a ver em parte. Perdemos a oportunidade de buscar a justiça do reino de Deus em primeiro lugar. Mas foi exatamente isso que José fez. Quando o texto diz e ponderava nestas coisas, José estava buscando a justiça de Deus. José estava buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Então, quando nós meditamos, quando nós ponderamos, quando damos espaço ao espírito de moderação, então Deus fala com a gente e nos surpreende. José meditava para agir com honradez para com Maria, apesar da suposta infidelidade. E durante a sua meditação, Deus vem a ele, através do anjo, e dá a ele a direção. E expõe a ele o reino dos céus e a sua justiça. Aquele anjo se dirige a José como filho de Davi. José era um homem simples, um carpinteiro. Ele não era um magnata da Galileia. Ele morava no norte. Ele não era um homem famoso, não tinha um cargo público de destaque, não era um homem influente na sua comunidade. Mas o anjo lhe diz: lembre-se, você é filho de Davi. Antes de Deus nos chamar para uma tarefa no seu reino, Ele nos lembra quem somos. Essa é a nossa verdadeira identidade, aquela que vem de Deus. Embora, via de regra, nos confundamos com várias vozes que insistem em nos dizer quem somos. A nossa identidade verdadeira está na voz de Deus. Você é meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Embora José não fosse um homem expressivo aos olhos humanos, para os demais homens, para Deus ele era o filho de Davi. O filho do homem segundo o coração de Deus. José era descendente do grande precursor do reino messiânico, Davi. Depois de lembrar quem era José, o anjo lhe dá instruções. José, receba Maria como tua mulher e dê à criança o nome de Jesus. No verso 24, ele simplesmente obedece. Simplesmente obedece. José acordou e foi fazer o que o Senhor lhe ordenara. Despertado do sono, José fez como lhe ordenara o anjo e recebeu sua mulher. Não a conheceu enquanto não deu à luz, a quem pôs o nome de Jesus. Tomou Maria como sua mulher e deu à criança o nome de Jesus. Ele confiou em Deus, acreditou piamente na palavra do anjo. José não fala nada, ele não pergunta, ele não questiona, ele simplesmente vai e faz. Confiou, acreditou na palavra do anjo, ele obedeceu. José é um grande exemplo de confiança, apesar de todas as evidências contrárias. O Natal nos dá essa lição. Era impossível o casal de idosos ter um filho, era impossível a virgem ficar grávida, era impossível que a mulher grávida, sem ter tido relações com o marido, não fosse infiel. Mas o anjo diz a ele: José, ela não é infiel.
Eu imagino que teu coração esteja pesaroso e em sua mente certa confusão, mas ouça, tome Maria como tua mulher e dê ao menino o nome de Jesus. E José, pela fé, fez o que o anjo lhe havia dito para fazer. Ele tomou a palavra de Deus revelada como autoridade sobre suas decisões, sobre suas atitudes. Mesmo que tenha sido uma palavra difícil de se obedecer, ele creu naquela palavra e agiu na direção da obediência de Deus. A imanência de Deus, a presença de Deus deu a José direção. Deus disse a ele para que se casasse com uma mulher grávida, cujo filho não era dele, e aceitasse a gravidez dela não como um ato de vergonha, mas como um ato miraculoso do Espírito Santo. Certamente essa palavra foi um choque para José, como seria para qualquer um de nós. Porém, ele entendeu muito bem de onde vêm os bebês. Deus estava chamando José para crer na sua palavra e agir em acordo com ela. E José fez exatamente isso. O que aprendemos com o Natal de Jesus nesse episódio? Entre outras lições, aprendemos que o Senhor vem até nós e ministra no nosso coração direção. Ele ministra direção para aqueles que são seus, quando estes procuram refletir na sua palavra diante dos desafios que a vida nos apresenta. Também aprendemos que Deus nos chama para a sua justiça e para a sua gentileza. Ou seja, Deus nos chama para sermos parecidos com Ele. Finalmente, aprendemos que verdade e obediência compõem o caminho pelo qual Deus nos quer ver andando nele. Amém? Que esse momento da história de José tenha para nós esse caráter de instrução, de verdades, de como Deus quer que nós busquemos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E as demais coisas Ele vai nos acrescentar. Que o seu Natal seja muito abençoado, que a sua mesa seja farta e que você tenha ao redor dela os seus amados, os seus queridos. Desfrute e anuncie a alegria do Natal de Jesus. Um grande abraço a todos, uma noite abençoada.